autoestima, ela é desenvolvida desde a infância. É quando os pais elogiam bastante a criança ou demonstram de alguma forma atenção sobre alguma conquista do seu filho. Isso, então, tende a fazer com que o filho tenha uma autoestima mais elevada. Por outro lado, quantas vezes nós fomos punidos, mesmo em fase adulta, né? Quando a gente erra em alguns momentos da nossa vida, a nossa autoestima ela começa a ficar cada vez mais baixa. E isso pode provocar aí uma série de problemas na pessoa. Então, percebendo isso, a autoestima ela se manifesta de forma não proporcional, ou seja, ela vai muito de acordo com as experiências de cada indivíduo. Autoestima. Esse é o assunto que eu vou abordar hoje aqui no nosso canal Mente Positiva. Segundo o psicanalista Sigmund Freud, ele diz que, na verdade, a autoestima a consciência do valor que a pessoa tem sobre si mesma, de como ela se valoriza, de como ela se respeita. Então, assim, todas essas percepções aí de nós mesmos, a partir dos nossos modos de agir, e de pensar, pode nos definir como uma autoestima superior ou inferior, narcisismo, egocentrismo, enfim, autocensura, autocrítica, tudo vem desses valores internos dentro da gente aí. Então, em resumo, a autoestima aí, ela é a capacidade que temos de valorizar a nossa própria identidade. A autoestima é exatamente aquela palavrinha que sempre ouvimos aí sobre nós mesmos, né? Quando o assunto é o cuidado que a gente deve ter sobre nós mesmos. A autoestima, ela possibilita que a gente tenha um pouco mais de consciência sobre nós mesmos, tendo autoconhecimento. Isso faz com que a gente possa aí sermos mais independentes, né? Amados pelos outros, sendo mais confiante nas nossas atitudes e tendo mais amor próprio. À medida que nós somos amados e respeitados, a gente começa a ter cada vez mais uma autoestima alta. Você sabia que a autoestima baixa, ela pode levar aí à depressão? É porque na depressão, as pessoas, né, costumam ter ali pensamentos negativos sobre si mesmo, ela começa ali a sentir de uma forma negativa sobre ela, inseguranças, né, chegam. Então todo esse borbulhão aí na cabeça pode sim levar a uma depressão. A autoestima, ela passa por 4 pilares. E eu vou aqui contar um pouquinho desses 4 pilares. O primeiro pilar é a autoaceitação. O que significa isso? É a pessoa ali se aceitar como ela é, o corpo que ela veio, a imagem dela no espelho, relação de capacidade e desempenho dela mesma, as convicções, né, que ela segue ali, os valores que ela tem, aceitar a vida que ela tem, aceitar os pais que ela tem ou quem cuidou dela, aceitar a história de vida dela, aceitar de uma forma geral, quem ela é como pessoa. O segundo pilar é a autoconfiança. É aquele momento em que a pessoa ali confia de que qualquer coisa que ela vai fazer muito bem. Que ela não vai errar. E se por acaso errar, né, nessa jornada, na caminhada,
ela vai estar bem com ela mesma, porque ela confia que aquilo é só um processo, ela confia na capacidade que ela tem ali de se superar pelas dificuldades, ela confia em tudo nela mesma, no interior dela. Ela sabe que tudo que ela faz ali, ela faz bem, ela acredita nela mesma. O terceiro pilar aí é a competência social. O que isso significa? É quando a pessoa ali, ela sabe lidar com as pessoas, ela sabe quando ela tem que ir mais adiante ou quando ela tem que recuar, ser mais flexível com as pessoas, as atitudes, né? Saber lidar com situações difíceis entre uma pessoa e outra. E o quarto pilar, que é a rede social, que significa ali a competência que a pessoa tem ali de estar se relacionando com as pessoas, saber lidar com elas, né? Saber lidar com a família, saber lidar com o seu parceiro ou parceira, saber lidar com as pessoas em geral, com os amigos. Então, essa parceria, né? Ter amigos, né? Poder contar com eles e, ao mesmo tempo, estar à disposição para estar ajudando as pessoas ao seu redor. Então, ela se torna importante para essas pessoas. Os dois primeiros pilares que eu falei, que é a autoaceitação e a autoconfiança, elas são as relações intrapessoais. E as duas últimas que eu falei, que são as redes sociais, a competência social, ela está ligada com o interpessoal. Aqui eu vou dar 10 sintomas que alertam aí a autoestima baixa. Faz autoavaliações frequentes perguntando: por que sou assim? Sente cansaço e estresse constantes diante das atividades normais do cotidiano. Sorri raramente e tem uma visão negativa das pessoas que convive. Prefere ficar sozinho a conhecer novas pessoas. Tem dificuldade em fazer novas amizades. Sente-se incapaz de atingir objetivos anteriores determinados. Acha que as coisas só dão certo com os outros. Culpa os outros pelos próprios erros. Evita fitar os olhos no interlocutor ao conversar. Acha-se o motivo do aborrecimento alheio. Teme o futuro, achando que coisas ruins vão acontecer. E aqui eu vou dar 7 comportamentos ligados à autoestima baixa. Complexo de inferioridade. Pessoas com autoestima baixa, elas costumam acreditar que elas não são boas o suficiente, elas ficam se comparando com outras pessoas e geralmente a comparação é inferior ao outro, né? Elas acham que elas não são tão boas quanto as outras pessoas, então elas se sentem inferiorizadas diante de outra pessoa. Tentar agradar e surpreender os outros. Pessoas com autoestima baixa tendem a querer agradar demais os outros, né? Surpreender, e às vezes eles acabam aí em situações bem delicadas e difíceis. Críticas severas e perfeccionismo. Lembre-se que eles têm complexo de inferioridade. Então, quando as pessoas são perfeccionistas, elas tendem a procurar fazer o melhor que pode, se exige demais delas mesmas, elas procuram aí ser perfeitas, né? Querem ser muito perfeitas, e aí às vezes até acaba deixando as atividades de lado, porque elas ficam pensando no julgamento do outro, como elas se sentem inferiores, elas procuram o julgamento do outro. Então, elas tendem a ser muito críticas com elas mesmas, né? Todas as vezes que elas vão fazer alguma atividade, alguma coisa, elas se rebatem: ah, isso aqui não está muito bom, né? Isso aqui não está legal, eu preciso fazer melhor. Então, elas se rebatem muito a essas críticas e ao perfeccionismo. Relacionamentos abusivos e destrutivos, sabe aqueles relacionamentos tóxicos?
Então, muitas das pessoas que têm autoestima baixa, elas acabam entrando em relacionamentos assim, dessa forma, porque elas acreditam que elas não serão felizes, elas acreditam que elas estão naquele relacionamento exatamente porque elas não merecem. Então, esse comportamento faz com que elas acabam aí entrando em muitas frias aí de relacionamentos. Inseguranças, preocupações e medo de desafios. Esse é uma das grandes preocupações de quem tem autoestima baixa. Elas são muito inseguras, elas muito preocupadas e elas não gostam de desafios, porque elas acreditam que elas não são capazes de estarem ali nesses desafios, se sentem fracassadas, né? Tem medo aí de dar os passos muito adiantes, assim, por medo de fracassar. Como falei anteriormente, a ansiedade e a depressão também estão ligadas às pessoas com autoestima baixa. Pessoas que têm um índice muito grande de autoestima baixa, vocês podem ver aí que elas têm depressão ou ansiedade. Turbulências emocionais, né? A oscilação emocional aí falando muito alto, né? Pessoas aí com baixa autoestima, elas oscilam aí o emocional delas, fazendo com que elas tenham um excesso de preocupação com tudo que elas fazem. E aqui eu vou dar alguns sintomas mais comuns aí de baixa autoestima. São elas: sentimento de insegurança, sentimento de dependência, sentimento de raiva, sentimento de inveja, sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade, entre outros. E as causas mais importantes aí que levam as pessoas a terem esses sintomas que eu falei são críticas, vergonha, timidez, rejeição, abandono, entre outros. Não podendo faltar as 10 dicas aqui de como melhorar a sua autoestima. Mas antes de falar dessas dicas, vou já pedir para você ter um like aí nesse vídeo, que você se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito, que você ative aí o sininho para receber nossas notificações e, é óbvio, se você por acaso perceber que tem alguém familiar, algum amigo, algum parente que está precisando escutar essas dicas e você acredita muito que essa pessoa tem uma autoestima baixa, leve, compartilhe esse vídeo com elas. Tem muitas pessoas aí com autoestima baixa que elas precisam ser ajudadas. Então, vamos compartilhar esse vídeo? E agora vamos lá, as 10 formas aí, as 10 dicas para melhorar a sua autoestima. A primeira é: elimine a culpa. Um dos principais motivos para a autoestima baixa é a sensação de culpa. As pessoas se sentem culpadas por tudo. Se elas estão correspondendo, se elas não estão correspondendo à altura, tudo isso faz com que elas repensem, estão sempre se sentindo culpada por tudo que acontece na vida delas. Então é preciso que essas pessoas comecem a eliminar essa culpa, pois as oportunidades de mudança estão em pequenos detalhes da nossa vida e estão presentes no nosso dia sempre. Então, se você puder eliminar a sua culpa, será de grande valia aí. Segunda dica é: evite de se comparar com os outros. Gente, os outros vieram com outra educação, os outros vieram com outra forma de ver a vida. As outras pessoas enxergam o mundo de uma forma diferente. Então, não se compare com os outros. Você tem as suas experiências, você tem os seus talentos, você tem tudo que você precisa para ser feliz e para fazer as coisas acontecerem. Você não depende dos outros, e os outros não vão pagar suas contas, os outros não vão fazer você feliz. Quem se faz feliz é você mesma. Então, não se compare com os outros. A terceira dica é: não generalize suas
experiências, porque as experiências elas são de grande valia na nossa vida. Elas aí fazem com que a gente cresça, evolua. A gente veio para esse mundo para crescer, para evoluir, para servir. Então, não generalize as suas experiências. Ao invés de você generalizar, você honre elas. Aceite essas experiências e faça diferente quando você precisa fazer dessa experiência, aprender com elas e fazer diferente numa próxima vez. Então, não generalize elas. A quarta é confie em si mesmo. Gente, é importantíssimo confiar na gente, nas nossas atitudes, na forma de nos posicionarmos. Isso vai dar o quê? Empoderamento, né? Para nós mesmos. Então, não espere aí que os outros deem motivos necessários para você agir. Haja por você mesmo. Confie nas suas atitudes, confie em você mesmo. Quinta dica é: seja mais compassivo com seus erros. A cada coisa que você erra, que na minha opinião não é erro, e sim uma atitude que você teve que não foi correspondida exatamente com aquilo que você queria, você toma isso como um aprendizado, em vez de você ficar se martirizando aí sobre coisas que não deram certo na sua vida. Ao invés disso, tenha compaixão com você mesmo e fala: "Epa, se eu tomei essa atitude e não deu certo, então vamos tomar uma atitude diferente da próxima vez". Então seja compassivo com você mesmo, com as suas próprias atitudes. E a sexta dica é: entenda o que funciona para você. Se para você ter uma autoestima é fazer um exercício físico, então vai lá e faz. Se para você é ter um talento novo, um curso novo, vai lá e faz. Entendeu? Então comece a perceber aí o que funciona melhor para você se sentir melhor, se sentir com autoconfiança e com autoestima. O que te serve? Se solidariza com você mesmo e comece a perceber o que te faz bem e vai lá. O que funciona para você, vai lá e faz. Sétima dica aqui é: seja sincero consigo mesmo. Se mentir para os outros já não faz bem, mentir para nós mesmos também não faz bem, né? Aliás, eu acho que é até pior. Então, seja sincero com seus sentimentos, seja sincero com você mesmo. Todos nós temos nossas fraquezas, todos nós temos as nossas fortalezas, então perceba isso. E mesmo que você saiba as suas fraquezas, todo mundo tem. Então, aceite elas, trabalhe com elas. Você não precisa ser o melhor dos melhores naquilo que você não é tão bom o suficiente. Se você começar a enxergar o que você tem de mais fraco com aquilo que você tem de melhor, de talentoso, o que tem que fazer? Comece a dar mais ênfase naquilo que você tem de melhor, para chamar a atenção para as pessoas em volta de você da coisa melhor que você tem. E aquilo é o que vai te ajudar a ser mais sincero com você mesmo e ir em frente, empoderar você com o que você tem de mais talentoso. A oitava dica é: comece a agradecer. Gente, ter gratidão é fundamental na nossa vida. Quanto mais a gente é grato, mais feliz a gente é. Muitos estudos por aí já comprovaram que quando a gente é grato, a gente é mais feliz. Por quê? Porque na nossa mente, no nosso cérebro, todas as vezes que a gente é grato, ele faz com que tenha a dopamina enviada no nosso cérebro e a dopamina nada mais é do que a química da felicidade. Então, quanto mais grato você é, mais feliz você vai ser. E quanto mais feliz a gente é, mais confiante, mais autoestima, muito mais empoderado nós somos. A nona dica é: comemore suas vitórias. Quando a gente comemora as nossas vitórias, nós também trazemos a dopamina de novo aí
para o nosso cérebro. Todas as vezes que a gente celebra alguma coisa, a dopamina vem de novo, que é a da felicidade. Então, é importantíssimo a gente comemorar com as nossas vitórias, né? Faz com que a gente massageie o nosso ego, né? Dê aquele conforto grande para nós. Então, quando a gente tem esse conforto, a gente acaba se sentindo muito melhor e aí, com consequência, a gente tem uma autoestima mais elevada, a gente se torna mais empoderado. A 10ª e última dica que eu vou dar aqui é viva o presente. Não é de hoje que a gente fala que a gente tem que viver o presente. Não se deve ficar pensando muito no passado e nem se deve pensar demais no futuro. Se deve estar aqui, ó, aqui e no agora, no presente. O presente é o que você está vivendo no momento. Quanto mais a gente fica pensando ali no passado, de coisas que a gente que não deram certo, você fica remoendo, aí você vai ficar o quê? Pensando nos seus erros, pensando no que você poderia melhorar, enfim, um monte de coisas, e aí você fica com a autoestima baixa. Quando você pensa também demais no futuro, da ansiedade, pode gerar também depressão, então tudo isso está englobado ali. Então, se mantenha no presente. E uma maneira muito boa de se manter no presente é fazendo todo dia meditação. A meditação traz você no aqui, no agora, cada instante. É os seus pensamentos aqui. Aí você fala assim, ah, mas isso não eu não consigo, né? Muitas pessoas falam, eu não consigo, meu pensamento voa, né? Eu fico pensando nos problemas. É nessas pessoas que mais precisam de meditação. É mais esse tipo de pessoa que voa o pensamento, é que elas têm que estar mais no aqui e no agora, elas fazerem mais meditação. Então, é importantíssimo você meditar, porque aí você começa a viver mais o presente. E aqui eu vou dar um bônus para você, né? Um bônus aí. Estimular os seus pensamentos positivos. Se por acaso você se deparar aí pensando negativamente, comece a mudar o seu posicionamento físico e o foco. E aí começa a pensar em coisas boas, afirmações positivas diárias. Isso vai fazer com que você comece a ter uma autoestima mais elevada. Então, tenha afirmações positivas, mesmo se você ainda não acredita nelas. Quando você começa a afirmar, ter essas afirmações positivas e diariamente você falar sobre elas, uma hora elas entram aqui, ó, no seu subconsciente e elas vão fazer com que você acredite nelas e se tornando aí uma pessoa com autoestima mais elevada. Então, afirmações positivas é, ó, muito bom. E é isso aí, gente. Para quem não me conhece, sou Helene Vassilopoulos, terapeuta transformacional. Se você está realmente precisando de alguma ajuda aí, querendo transformar a sua vida aí, mudando aí a sua forma de pensar, tirar crenças negativas, trocar por coisas mais positivas aí, ter afirmações mais positivas dentro de você, se empoderar toda, se transformar, ter a sua própria metamorfose aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo com o meu número do WhatsApp para você entrar em contato comigo e aí eu posso te ajudar de alguma forma e queira sanar alguma questão aí própria de você. Um super beijo e boa semana para vocês e até quinta-feira que vem. Beijo, tchau, tchau.